Existem 3 níveis de poder neste mundo. Primeiro, os políticos em quem você vota, depois as corporações que você conhece pelo nome. Mas acima de ambos existe um nível oculto de poder, famílias que controlam tudo silenciosamente. Eles estão preparados para operar estruturas de poder paralelas, além do alcance da democracia, através de reuniões secretas e fóruns globais. Eles comandam governos sombra, moldam mercados e até mesmo guerras. Alguns acreditam que eles provocam crises para aumentar o controle. Vamos falar sobre isso em breve, mas por enquanto, você só precisa saber disso. Desde financiar a máquina de guerra de Hitler até bancar a distribuição global de vacinas, as digitais de uma família sueca aparecem repetidas vezes. Você vai dormir melhor se desligar isso agora. Se continuar assistindo, verá como o poder realmente funciona e nunca mais verá o mundo igual. Desses carros saem as figuras mais poderosas do mundo, CEOs de multinacionais, chefes de Estado, chefes de inteligência, bilionários da tecnologia que controlam como bilhões de pessoas se comunicam. O grupo Bilderberg reúne as pessoas mais influentes da Europa e América do Norte. Wall Street, investidores, magnatas, políticos e realeza estão se reunindo e excluindo a mídia e outros. Sobre o que eles estão discutindo, o que eles estão planejando. Há 70 anos, essa reunião segue a regra da Chatham House. Você pode usar a informação, mas nunca revelar a fonte, sigilo perfeito, poder absoluto. Desde sua criação, a cúpula Bilderberg é alvo frequente de teorias da conspiração. Hoje em dia, a internet explode com teorias, elites reptilianas, cabalas secretas, um único governo mundial puxando as cordas. A maioria descarta isso como fantasia. Mas onde há fumaça, há fogo e a verdade às vezes pode estar mais próxima do que você imagina. Dizer que estávamos buscando um governo mundial é exagero, mas não totalmente injusto. Não totalmente injusto, vindo de um homem que ajudou a desenhar o sistema. Mas se você observar esse padrão de perto, vai entender por que essas teorias existem. Certo? Aqui está a resposta. Eu estava na Europa indo para a Rússia. Vernon Jordan, meu amigo e herói dos direitos civis, me convidou para o Bilderberg. Bill Clinton participa do Bilderberg em 1991, 2 anos depois, presidente dos Estados Unidos. Tony Blair participa em 1993. Pergunta rápida, você não é membro do grupo Bilderberg? Sobre o grupo Bilderberg. Sim, é um grupo muito útil. Lembro de um cara em 1993. É uma ótima forma de reunir pessoas de diferentes partes do mundo. 4 anos depois, o primeiro-ministro do Reino Unido, Barack Obama, participou como senador e Hillary Clinton participou várias vezes como secretária de Estado. Então, tudo isso é apenas uma coincidência ou a entrevista de emprego mais exclusiva do mundo? Nunca saberemos ao certo, mas o que sabemos é o seguinte. De acordo com agendas vazadas, a reunião de Madrid de 2024 focou em guerra com inteligência artificial, moedas digitais e gestão populacional. O futuro de 8 bilhões de pessoas decidido por 150, nenhum eleito por você. Mas no mundo isolado de Bilderberg, a maioria dessas pessoas, presidentes, primeiros ministros, CEOs de tecnologia, todos eles são subordinados a uma família que está aqui há mais tempo do que qualquer um. Enquanto outros vão e vêm, os Wallenbergs permanecem porque eles não são convidados, eles são os anfitriões. Enquanto presidentes americanos servem no máximo 8 anos, os Wallenbergs mantêm seu assento há 7 décadas e representam um império. Das vacinas no seu braço às redes que transportam seus dados, até as armas que defendem seus aliados, 1 milhão de funcionários, 275 bilhões de dólares em ativos controlados, zero aparições na Forbes.
Para uma família cujo poder depende da invisibilidade, uma reunião onde nada pode ser atribuído é o fórum perfeito. Enquanto americanos veem o Congresso debater e europeus acompanham votações no parlamento, críticos dizem que discussões mais importantes podem ocorrer em salas como estas. Sem votos, sem atas, sem supervisão democrática. Alguns cientistas políticos chamam de governança nas sombras o processo de definir políticas antes do debate público. Apesar de controlarem empresas com centenas de bilhões, os Wallenbergs recebem pouquíssima atenção da grande mídia. Essa invisibilidade levanta questões, como uma influência tão grande segue pouco examinada. Buscas no Google mostram milhões de resultados para bilionários pouco conhecidos, mas quase nada sobre os Wallenbergs. Em vez de lobby tradicional, eles operam por meio de redes exclusivas onde os líderes participam como convidados, não como tomadores de decisão. Eles não seguem as tendências globais, eles as criam e se posicionam para se beneficiar delas. Eles não só reagem às crises, mas se posicionam sempre para lucrar, independentemente dos resultados. Mas para entender como uma dinastia bancária sueca acaba controlando os assuntos globais, precisamos voltar ao começo de tudo, porque tudo começou com um homem poderoso. Junho de 1971, um carro parado à beira de um lago sueco na névoa da manhã, com um corpo dentro. Mark Wallenberg, filho de Marcus Wallenberg Jr., é encontrado morto aos 46 anos, conforme comunicado oficial. Suicídio, depressão, lutas pessoais, uma perda trágica para uma família de destaque. Mas aqueles que conheciam Mark lembram de outra coisa. Um homem que começou a fazer perguntas sobre os negócios da família, que começou a entender o verdadeiro alcance do que sua família havia construído, que estava lutando com o peso de herdar um império construído sobre o sofrimento humano engenheirado. Alguns pesquisadores questionaram a versão oficial, mas não surgiram evidências para contradizê-la. O que permanece indiscutível é o momento. Um homem lutando com questões morais sobre o legado de sua família foi encontrado morto enquanto o império continuava a se expandir. Mas o legado da família foi concebido para a conquista desde o início. E às vezes eles até sacrificavam seus próprios filhos. André Oskar Wallenberg enfrenta o inimigo supremo do qual nem o homem mais poderoso pode escapar, a morte. Mas, diferente da maioria dos homens ao morrer, ele não reflete sobre sua vida. André só se preocupa com o futuro. Ele sabe que o legado Wallenberg, que construiu durante toda a vida, agora deve ser entregue aos filhos. Um legado que nunca deveria ter ido tão longe. Mas como chegamos até aqui? A história começa 70 anos antes. Crescendo no início do século XIX na Suécia, André Oskar Wallenberg enfrenta limitações severas. A banca estrangeira é dominada por casas alemãs e britânicas. As finanças suecas são primitivas, voltadas para a agricultura. Forçado a encontrar outra maneira de sobreviver, André recorre à inovação bancária moderna e rapidamente fica claro que ele não é um empresário comum. Na verdade, a abordagem de André às finanças é revolucionária para a sua época. André não é apenas muito bom, ele é excepcional, e essa reputação excepcional eventualmente abre portas que mudam tudo. As habilidades de André atraem a elite política sueca, levando-o a servir no parlamento e administrar seu banco. Esse papel duplo catapulta André para uma nova liga, mas o que realmente o diferencia de outros banqueiros é sua especialidade: lucrar com crises. Por meio de posicionamento estratégico durante períodos de recessão econômica, André ajuda a financiar a transformação da infraestrutura da Suécia. Essa mudança eleva sua esposa e filhos de origens de classe média à elite financeira da Suécia. Na década de 1870, a transformação é notável. André controlava as ferrovias suecas, a produção de aço e o desenvolvimento industrial. Mas para André Oskar Wallenberg, isso ainda era insuficiente. Ele quer mais, muito mais.
A riqueza é passageira. O que ele quer é a imortalidade, uma dinastia que vai durar mais do que nações e impérios. Para alcançar essa visão, ele precisa pensar maior. Além da Suécia, os Wallenbergs precisam se espalhar pela Europa, e para realmente exercer influência, o sistema dele precisa se tornar global. E assim, em seus momentos finais, em 1886, André transmite não apenas riqueza, mas sua visão. Ele conta aos filhos sobre uma missão simples, mas clara. Com essas palavras, nasce a ideia de fundar uma rede financeira europeia. Ele não poderia ter imaginado o monstro que criou. Seu sonho faria dos Wallenbergs uma das famílias mais poderosas da história e uma das mais controversas. Janeiro de 1933, Adolf Hitler chega ao poder. E em toda a Europa, a maioria das famílias está fazendo uma de duas coisas. Ou estão fugindo, ou estão resistindo. Mas os Wallenbergs, bem, eles veem algo completamente diferente. Eles veem a maior oportunidade de negócio. Então, aqui está o que acontece a seguir. Em apenas alguns meses, Marcus Wallenberg Jr. começa a estabelecer relações bancárias com a Alemanha nazista. Agora, não estamos falando apenas de empréstimos simples aqui, estamos falando de serviços financeiros especializados para um regime que está ativamente planejando uma guerra, e não é qualquer regime, certo? Esta é uma máquina que foi projetada desde o início para a conquista. À medida que Hitler constrói sua máquina de guerra, a neutralidade sueca vira a cobertura ideal. Rolamentos de esferas vão para a Alemanha, a produção de aço aumenta, componentes de armas são enviados. Quase tudo que a Wehrmacht precisa passa por empresas suecas. E o que ocorre depois? Bem, isso revela o verdadeiro alcance dessa colaboração e, sinceramente, é mais sombrio do que você imagina. Estamos em 1942, o Holocausto atingiu escala industrial. E, de acordo com investigações oficiais sobre usura, os bancos Wallenberg estão processando ativos judaicos roubados, efetivamente convertendo o genocídio em lucros trimestrais. Antes que você ache que é especulação ou teoria da conspiração, quero deixar claro, isso não são teorias malucas. Essas são acusações oficiais do governo feitas pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos. Mas espere um minuto. Como uma família bancária sueca acabou se tornando parceira financeira de Hitler em primeiro lugar? Bem, essa história na verdade remonta a décadas atrás. Veja, depois que André Oscar morreu em 1886, seus filhos começaram a se expandir pela Europa. Eles aprimoraram esse modelo de lucrar com crises na Primeira Guerra Mundial, vendendo para todos enquanto a Suécia seguia neutra. Na década de 1920, eles criaram o sistema perfeito para negócios obscuros, empresas de fachada, contas anônimas e transferências impossíveis de rastrear. Quando Hitler surge e precisa de parceiros financeiros para atuar nas sombras, adivinha quem já está pronto e bem posicionado? Isso mesmo, os Wallenbergs. Em 1945, com o fim da guerra, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos da América decide oficializar o término. Eles formalizam acusações de colaboração com nazistas. Eles bloqueiam os ativos de Wallenberg, criam uma verdadeira confrontação diplomática. De repente, o governo sueco está enfrentando uma pressão internacional séria para investigar sua família mais poderosa. Mas é aqui que essa história toma um rumo diferente. Isso é sinceramente de partir o coração, porque enquanto Marcus Jr. está financiando o genocídio, há outro membro dessa mesma família fazendo algo completamente diferente. Seu primo distante, Raoul Wallenberg, arrisca tudo para salvar vidas judaicas em Budapeste. Pense nisso por um segundo. O mesmo sobrenome, duas escolhas completamente opostas. Um homem financiando o mal, outro lutando com a própria vida. Pessoas cujos entes queridos morrem em uma guerra ou desaparecem sentem um certo alívio quando sabem onde seus entes queridos estão enterrados. E nós não sabemos a causa da morte, o momento da morte e onde ele está, onde estão seus restos mortais. Estou tentando focar em justiça, paz,
amor e caridade, em vez de sangue, violência e vingança. Mas eu não perdoei e eu não esqueci. Em janeiro de 1945, algo trágico ocorre. Raul desaparece sob custódia soviética e nunca mais retorna. O herói some, enquanto os colaboradores sobrevivem e prosperam. E isso, infelizmente, é apenas a matemática de como o poder funciona neste mundo. Quando as investigações do pós-guerra finalmente são concluídas, elas revelam toda a extensão do que aconteceu. Estamos falando de milhões em ouro nazista processado, ativos judeus roubados lavados e lucros do Holocausto distribuídos. Mas aqui está o que realmente mostra como o mundo funciona. Em 1948, a política da Guerra Fria começa a se sobrepor à justiça. Os ativos são discretamente devolvidos, as investigações são discretamente encerradas. E a lição é aprendida muito bem. A lição é que esse mal sistemático pode ser incrivelmente lucrativo, desde que você tenha as conexões políticas certas. E essa lição guia a família até hoje. Alguns dizem que isso criou o modelo do aproveitamento de crises moderno, enquanto outros veem como apenas o negócio comum em tempos de guerra. Mas aqui está o ponto sobre a colaboração com os nazistas. Isso foi só o começo. O que eles aprenderam sobre engenharia de crises durante o genocídio, eles estavam prestes a aperfeiçoar na próxima grande oportunidade: a Guerra Fria. 50 anos de conflito orquestrado, duas superpotências se enfrentando e uma família sueca posicionada para controlar os dois lados. Fevereiro de 1945, a Conferência de Yalta. 3 homens sentam-se à mesa, dividindo o mundo em esferas de influência. Enquanto a guerra contra Hitler ainda está em curso, Stalin quer a Europa Oriental, Roosevelt quer que os ideais democráticos sejam respeitados, Churchill quer preservar o Império Britânico. Eles fazem um acordo dividindo a Europa ao meio, o que para o mundo parece uma política confusa de vitória. Para os Wallenberg em Estocolmo, isso parece uma oportunidade única. Porque, enquanto os líderes mundiais veem um conflito ideológico surgindo entre o capitalismo e o comunismo, os Wallenberg veem algo infinitamente mais lucrativo. Um conflito que pode ser administrado, prolongado e explorado por décadas. Após 12 anos tornando Hitler dependente dos suprimentos suecos, mostraram que até o genocídio podia virar negócio. Agora, eles passariam os próximos 50 anos tornando as duas superpotências igualmente dependentes. Cenário perfeito: duas superpotências com ideologias opostas. Ambas acreditam lutar pela sobrevivência da civilização e estão dispostas a gastar o necessário para vencer. E a Suécia, oficialmente neutra, situada entre elas. O intermediário perfeito para uma família que dominou a arte de vender para todos os lados. Enquanto líderes americanos e soviéticos escolhem locais e traçam linhas de batalha, os Wallenberg escolhem lucros e apagam fronteiras. A estratégia deles é brutalmente simples: financiar tanto a expansão comunista quanto a resistência ocidental, garantindo que cada ação gere reações que exigem mais financiamento de ambos os lados. A neutralidade sueca não é apenas uma posição política, é uma estratégia de negócios que oferece a cobertura perfeita para o que alguns pesquisadores chamam de o maior esquema de lucro duplo da história. O local todo se iluminou. A era atômica começa e, de repente, as duas superpotências estão presas em uma corrida existencial pela supremacia nuclear. Quem conseguir a bomba primeiro vence tudo, quem ficar para trás enfrenta a aniquilação. Mas e se nenhum dos lados vencer?
E se eles continuarem presos em uma competição permanente, gastando trilhões em armas que nunca poderão realmente usar? Documentos indicam que empresas de mineração, Wallenberg, forneceram urânio para os programas nucleares dos Estados Unidos da América e da União Soviética, aproveitando a neutralidade sueca para exportar legalmente materiais usados em armas de destruição em massa de ambos os lados da cortina de ferro. Analistas financeiros notam que cada avanço nuclear dos Estados Unidos da América era seguido por uma conquista soviética em meses, mantendo ambos presos na destruição mútua assegurada que os Wallenberg chamavam de dependência mútua assegurada. Junho de 1948, o secretário de Estado George Marshall anuncia o programa de reconstrução mais ambicioso da história. Bilhões de dólares americanos para reconstruir a Europa devastada pela guerra e impedir a expansão do comunismo. É apresentado ao público americano como caridade e estratégia, mas registros financeiros revelam algo mais calculado. As empresas Wallenberg de alguma forma conseguiram dominar os contratos de reconstrução em toda a Europa Ocidental, enquanto ao mesmo tempo expandiam suas operações na esfera soviética. Eles não lucram só com o dinheiro do Plano Marshall. Evidências indicam que eles ajudaram a estruturar o plano para exigir a capacidade industrial sueca. Os contribuintes americanos financiam a reconstrução europeia, mas esse dinheiro passa por empresas que tornam ambos os lados dependentes da tecnologia de Wallenberg, criando uma influência econômica que transcende qualquer ideologia política. Gerenciar um conflito de 50 anos requer inteligência dos dois lados, e alguns historiadores dizem que os Wallenbergs fizeram exatamente isso. Uma rede de agentes com acesso tanto às operações da CIA quanto da KGB. Não para ajudar nenhum lado a vencer, mas para controlar a intensidade do conflito. O objetivo não é a vitória de nenhuma superpotência. O objetivo é o equilíbrio, impedindo que qualquer um dos lados vença rápido demais ou perca completamente. Porque a guerra mais lucrativa é aquela que nunca termina. Mas o mecanismo de controle definitivo não são armas ou dinheiro, e sim a informação. E na Guerra Fria, quem controla a infraestrutura de comunicações controla o próprio fluxo de inteligência. Os sistemas de telecomunicações da Ericsson são implantados tanto em centros de comando da OTAN quanto em instalações militares do Pacto de Varsóvia. Assim, a mesma empresa sueca constrói a infraestrutura de comunicações seguras usada por ambos os lados para planejar operações um contra o outro. Especialistas em inteligência destacam as implicações impressionantes. Se a mesma família controla as telecomunicações dos dois lados da cortina de ferro, eles potencialmente têm acesso a toda a comunicação militar, todo o telegrama diplomático, todo o plano estratégico das duas superpotências, a vantagem máxima de informação escondida atrás da neutralidade sueca. Uma guerra direta entre superpotências acabaria rápido demais, provavelmente em aniquilação nuclear, destruindo mercados e acabando com os lucros. Mas guerras por procuração na Coreia, no Vietnã, na África e na América Latina, essas poderiam durar anos consumindo armas, tecnologia e equipamentos industriais sem nunca ameaçar os fornecedores. Evidências sugerem envolvimento sistemático dos Wallenberg na engenharia desses conflitos regionais. Não por criar tensões, mas por garantir que ambos os lados tivessem armas e equipamentos para guerras prolongadas. Conflitos regionais geram demanda por armas das superpotências, que dependem de rolamentos, aço e equipamentos industriais suecos em aviões, armas e fábricas. As guerras por procuração viram centros de lucro, transformando o sofrimento em países em desenvolvimento em lucros trimestrais em Estocolmo. O problema matemático do conflito prolongado é simples. Se um lado ganha vantagem tecnológica demais, a guerra acaba. Os Wallenberg parecem ter resolvido esse problema através do que os pesquisadores chamam de transferência tecnológica sistemática bidirecional. Quando os Estados Unidos da América criam nova tecnologia militar, empresas suecas a licenciam. Quando a neutra Suécia exporta ao bloco soviético, leva essa tecnologia junto. Quando os soviéticos inovam, o processo se inverte. Alguns analistas dizem que não foi um vazamento acidental, mas uma política para manter o equilíbrio tecnológico e forçar ambos os lados a gastar sem que nenhum vencesse.
Espionagem industrial como modelo de negócio, garantindo demanda perpétua ao impedir uma vantagem decisiva. A década de 1970 traz riscos ao modelo de negócio, esperança, distensão e alívio das tensões da Guerra Fria. Nixon e Brezhnev conversam e tratam de controle de armas são assinados. A guerra pode terminar, mas a paz é desastrosa para quem lucra com o conflito. Registros financeiros mostram um padrão suspeito durante cada avanço pela paz. Conflitos misteriosamente se reacendem, negociações desmoronam, tensões aumentam justamente quando as resoluções pareciam possíveis. Por critérios objetivos, a Guerra Fria foi um grande sucesso para o Império Wallenberg. Décadas de conflito controlado, gerando riqueza e influência global sem precedentes. Mas o lucro sistemático com crises cobra um preço até das famílias mais poderosas. Nem mesmo os arquitetos dos sistemas globais conseguem escapar do custo humano da máquina que construíram. Toda vez que a detente ganha força, surge uma nova crise. Angola explode em guerra. Assim que o controle de armas avança, a invasão soviética do Afeganistão mata o Tratado SALT II. Alguns pesquisadores afirmam que não foi coincidência, mas sim interrupções deliberadas para evitar que a paz acabasse com o lucro. Nos anos 1980, a União Soviética está morrendo. A economia centralizada não consegue competir com a inovação ocidental, e a corrida armamentista está levando eles à falência. O colapso é inevitável. A maioria dos analistas ocidentais ignora os sinais, mas os Wallenbergs percebem. Registros financeiros indicam que suas empresas começaram a desinvestir no bloco soviético anos antes do colapso, transferindo ativos para privatizações na Europa Oriental. Como eles sabiam, analistas sugerem que não é inteligência, mas dependência. Eles controlavam as linhas de suprimento e viam a economia soviética sofrer sem componentes críticos. Eles previram o colapso, pois arquitetavam isso ao impedir as transferências de tecnologia que mantinham os soviéticos competitivos. A queda do comunismo não foi uma surpresa para eles. Foi uma oportunidade de negócio para a qual passaram anos se preparando para explorar. Novembro de 1989, o Muro de Berlim cai e multidões comemoram o fim da tirania. Em dezembro de 1991, a União Soviética se dissolve e o mundo comemora a vitória da democracia. 50 anos de Guerra Fria, trilhões em armas nunca usadas e milhões de mortos em guerras indiretas na Ásia, África e América Latina. A maior luta ideológica da história humana finalmente chega ao fim. O Império Wallenberg, durante esse mesmo período, cresceu cerca de 2000%. Analistas financeiros calculam que a família lucrou centenas de bilhões com 5 décadas de conflito administrado, mostrando que a guerra mais lucrativa é a que nunca acaba de fato, mas também não destrói totalmente seus mercados. Eles aperfeiçoaram o modelo que seu avô começou: criar dependência, engenhar crises, lucrar com o caos. A Guerra Fria foi a obra-prima deles. Com o fim da Guerra Fria, os Wallenbergs enfrentaram seu maior desafio: a paz. Sem conflito não há crise nem lucro, mas eles já se preparavam para isso. Enquanto administravam a Guerra Fria, eles já estavam identificando o próximo inimigo, um ainda melhor do que o comunismo, porque nunca pode se render, nunca pode negociar, nunca pode ser derrotado. 10 anos após a Guerra Fria, eles conseguem um inimigo nas sombras, presente em todo lugar, que justifica vigilância e mobilização militar constantes. A guerra ao terror. Agora, o campo de batalha não é mais o leste europeu ou sudeste asiático, mas todo lugar, em cada telefone, computador, transação digital e comunicação humana. Porque lutar contra um inimigo invisível exige vigiar todos o tempo todo, para sempre. E os Wallenbergs? Eles construíram a infraestrutura de vigilância que torna isso possível. Ericsson Telecomunicações, sistemas de monitoramento digital, a tecnologia do controle total vendida como ferramentas de segurança. Eles passaram 50 anos aperfeiçoando a engenharia de crises em conflitos militares. Agora querem algo mais ambicioso: vigilância total, justificada pelo medo constante.
A Guerra Fria foi o ensaio, a guerra ao terror é a obra-prima. E desta vez, a dependência que eles estão criando não é apenas econômica, é digital, permanente e abrangente. 11 de setembro de 2001, o mundo muda para sempre. Quase 3.000 pessoas mortas, uma nação traumatizada e em poucas horas, uma nova guerra é declarada. Mas esta guerra é diferente de todas as anteriores. Sem Estado-nação a derrotar, capital a capturar ou armistício a assinar. Esta é a guerra ao terror, um inimigo que pode estar em qualquer lugar, nunca se rende e justifica ações militares sem fim. Para muitos, isso significa medo e incerteza, mas para quem lucra com infraestrutura de segurança, o padrão indicava uma grande oportunidade. Se a Guerra Fria ensinou algo aos Wallenbergs, foi isso. O inimigo mais lucrativo é aquele que você pode combater para sempre sem nunca derrotar. O que torna essa guerra diferente é que a Guerra Fria precisava de tanques e mísseis. A guerra ao terror exige outra abordagem: informação, dados e vigilância. Para enfrentar um inimigo que pode ser qualquer um, é preciso vigiar todos, sempre e em todo lugar. Quem constrói a infraestrutura que possibilita a vigilância total? Bem, uma empresa em particular se destaca, a Ericsson, a gigante sueca das telecomunicações e uma das joias da coroa do Império Wallenberg. Na década após o 11 de setembro, os contratos governamentais e de defesa da Ericsson explodem. Eles constroem a espinha dorsal das telecomunicações para a OTAN, Forças Armadas dos Estados Unidos da América e agências de inteligência do Ocidente. A história oficial: proteger os cidadãos do terrorismo. A realidade: criar a rede de vigilância mais abrangente da história da humanidade. Veja como funciona. Cada ligação telefônica, cada mensagem de texto, cada busca na internet, tudo passa pela infraestrutura de telecomunicações. E se você controla essa infraestrutura, você controla a informação. Mas as telecomunicações tradicionais foram só o começo. A transformação real vem com o 5G, que não é só a internet mais rápida, mas a base da chamada internet das coisas. Carro, casa, dispositivos médicos e transações financeiras, todos conectados e transmitindo dados constantemente, com a Ericsson sendo uma das maiores fornecedoras de infraestrutura 5G do mundo. Eles não constroem mais só redes para chamadas, mas sim o sistema nervoso de uma sociedade totalmente conectada e monitorada. Críticos apontam para um padrão perturbador. A família, que lucrou com o equilíbrio da Guerra Fria por 50 anos, agora controla a infraestrutura crítica dos sistemas de vigilância do Ocidente. Não se trata mais de escolher lados, e sim de ser indispensável para o lado que venceu. Dezembro de 2019, um novo vírus surge em Wuhan, China. Em meses, o mundo confinado, economias paradas, pessoas isoladas. A maior interrupção desde a Segunda Guerra Mundial. A crise traz novas oportunidades. A AstraZeneca, uma das maiores farmacêuticas globais e produtora de vacinas contra a Covid-19, é mais um ativo importante dos Wallenberg. Durante a pandemia, a AstraZeneca garante bilhões em contratos governamentais. As vacinas são distribuídas para milhões de pessoas. Os lucros são extraordinários, mas o velho manual ressurge, o mesmo padrão da Guerra Fria. Criar dependência, garantir a continuidade, maximizar o lucro. Vacinas não tratam só de saúde, mas também possibilitam passaportes de saúde digitais, rastreamento e identificação digital ligados ao status médico. O que faz esses sistemas funcionarem? Infraestrutura de telecomunicações, a mesma infraestrutura que a Ericsson fornece. Pesquisadores identificam um padrão emergente. A guerra ao terror justificou a vigilância permanente. A pandemia justificou o monitoramento permanente da saúde, ambos exigindo uma infraestrutura controlada pelos mesmos interesses familiares. Vamos analisar a matemática do lucro em crises modernas. Isso mudou desde a Guerra Fria, mas os princípios são os mesmos. Primeiro passo: criar ou identificar uma crise que justifique medidas de emergência, como terrorismo, pandemia ou clima. Os detalhes não importam. O que importa é a resposta que isso permite. Segundo passo: seja essencial para a solução. Construa a infraestrutura, forneça tecnologia e torne-se indispensável. Terceiro passo:
Mantenha a crise sempre ativa. Sempre surge uma nova variante, ameaça ou razão para manter as medidas de emergência. Os dados contam a história. As holdings de Wallenberg mostram consistentemente um crescimento extraordinário durante crises globais. Não apesar do caos, mas por causa dele. A Guerra Fria rendeu bilhões, a guerra ao terror rendeu dezenas de bilhões, a pandemia... Estimativas apontam que centenas de bilhões em valor foram gerados no portfólio deles. Mas há algo fundamentalmente diferente nesta era de controle. A Guerra Fria criou uma dependência militar. As superpotências dependiam do aço e da tecnologia suecos para guerrear. A dependência de hoje é muito mais íntima, muito mais total. Seu telefone funciona em redes que eles ajudam a controlar, seu dinheiro circula por sistemas bancários que eles influenciam. Seus dados de saúde estão em sistemas construídos sobre a infraestrutura deles. Agora, não só governos, mas cada pessoa, transação e comunicação são dependentes. A Guerra Fria acabou com o colapso da União Soviética. Mas como você encerra uma guerra quando o campo de batalha é a própria vida digital? Quando a infraestrutura de controle está entrelaçada no tecido da existência moderna? É isso que tira o sono dos críticos. Durante a Guerra Fria, os Wallenbergs supostamente tinham acesso à inteligência dos dois lados. A vantagem deles era a informação. Hoje, com uma infraestrutura de telecomunicações que abrange o mundo todo, o potencial de acesso à informação é exponencialmente maior. Edward Snowden revelou que agências de inteligência estavam interceptando cabos de fibra óptica, acessando enormes quantidades de comunicações privadas. Mas esses cabos, redes e centrais de comutação são construídos, mantidos e acessados por alguém. Não afirmamos que a Ericsson faz vigilância. Eles negam tais atividades. Mas a capacidade técnica existe, e a história sugere que a família Wallenberg entende o valor da vantagem da informação. A guerra ao terror trouxe vigilância permanente, a pandemia, monitoramento de saúde, ambos justificados por crises e baseados em infraestrutura controlada por eles. Mas para entender o quão profundo isso realmente vai, precisamos olhar para todo o escopo do Império Wallenberg moderno. Porque telecomunicações e produtos farmacêuticos, isso é só o começo. O verdadeiro poder está em como essas peças se encaixam. Um sistema tão integrado, tão essencial para a vida moderna, que se torna impossível imaginar o mundo funcionando sem ele. Bem-vindo ao Império Wallenberg do século XXI. Estocolmo. À primeira vista, lembra outras capitais europeias modernas, prédios elegantes, cidadãos prósperos e democracia ativa. Mas, por baixo da superfície, a influência de uma família toca quase todos os aspectos da vida econômica sueca e global. O Império Wallenberg moderno não se baseia mais em acordos secretos em salas cheias de fumaça. Hoje, ele é estruturado por meio de fundações, holdings e uma teia de controle corporativo tão complexa que até mesmo especialistas têm dificuldade em mapeá-la completamente. No centro está a Investor AB, a principal holding da família, negociada publicamente, mas controlada pelas fundações Wallenberg. É uma estrutura brilhante, a aparência de propriedade pública, a realidade de controle familiar. As fundações controlam as ações e a família integra seus conselhos. E a lei sueca lhes concede direitos de voto especiais que ampliam seu controle muito além do percentual real de propriedade. Em algumas participações, eles detêm menos de 10% do capital, mas controlam mais de 40% dos votos. É perfeitamente legal e perfeitamente eficaz. Então, o que eles realmente controlam? Comecemos pelo que você pode ver. AstraZeneca, uma das maiores farmacêuticas do mundo, com valor de mercado acima de 200 bilhões de dólares. Os Wallenberg ajudaram a fundar o que se tornou a AstraZeneca e mantém uma influência significativa. Durante a Covid-19, a AstraZeneca se tornou um nome conhecido em todos os lares. A vacina deles chegou a mais de 180 países com bilhões em contratos governamentais. Mas aqui está o que a maioria das pessoas não percebe. As vacinas foram apenas o ponto de entrada. O verdadeiro valor era a infraestrutura de saúde digital que veio junto. Sistemas de rastreamento, passaportes de saúde digitais, coleta de dados médicos em uma escala sem precedentes.
Depois vem a Ericsson. Já discutimos seu domínio no 5G, mas seu alcance é ainda maior. Eles não constroem apenas torres de celular, eles fornecem soluções de rede completas para mais de 1.000 redes em 180 países. Se você fez uma ligação hoje, provavelmente ela passou por alguma infraestrutura da Ericsson em algum momento. A tecnologia deles alimenta comunicações militares, coleta de inteligência, sistemas de segurança de fronteira, a infraestrutura de controle, escondida à vista de todos como conveniência para o consumidor. Não apenas a montadora de carros que já desapareceu há muito tempo. Hoje, Saab AB é uma grande contratada de defesa, com aviões de combate, sistemas de mísseis e tecnologia de vigilância. O caça Gripen foi exportado para várias nações, mas aqui está a parte interessante. Cada venda inclui contratos de serviço prolongados e upgrades de peças, gerando décadas de dependência da expertise sueca e das cadeias de suprimentos dos Wallenberg. SEB, um dos maiores bancos do norte da Europa, onde a história dos Wallenberg começou há quase 2 séculos. Hoje, não é apenas um banco, é uma rede de inteligência financeira que administra ativos para as famílias mais ricas da Europa, processando bilhões em transações diárias. Observando fluxos de dinheiro que revelam tendências econômicas antes que se tornem conhecimento público, sua divisão de Private Banking atende os ultra-ricos, o tipo de cliente que movimenta mercados. Ao administrar o dinheiro deles, você conhece seus planos antes de serem executados. A Atlas Copco é menos glamourosa que as indústrias farmacêutica ou de telecomunicações, mas é ainda mais essencial. Eles fabricam as máquinas que fazem todo o resto: equipamentos de mineração, compressores industriais, automação de manufatura, a base da produção industrial, cada bateria de veículo elétrico, cada chip de computador, cada parte da infraestrutura moderna. Em algum ponto da cadeia de suprimentos, equipamentos da Atlas Copco desempenharam um papel. É a posição máxima a montante. Controle as ferramentas de produção e você influencia tudo o que acontece a jusante. Mas é aqui que fica interessante. Essas empresas não são apenas separadas, mas foram criadas para atuar em conjunto e potencializar seus resultados. Ericsson constrói infraestrutura de telecomunicações. Essa infraestrutura leva dados de saúde aos sistemas digitais da AstraZeneca. O SEB financia as compras de equipamentos da Atlas Copco. A SAAB oferece segurança para instalações críticas, chamada por alguns analistas de sistema de esferas. Membros diferentes da família supervisionam setores diferentes, mas todos apoiam o mesmo objetivo central: manter e expandir a influência dos Wallenberg. Jacob Wallenberg faz parte do conselho da Investor AB. Seu primo preside o conselho da fundação. Outro membro da família influencia a estratégia do SEB. Parece distribuído, mas na verdade é altamente coordenado. Vamos voltar à Covid-19 por um momento, porque o que parecia ser uma crise de saúde pública também foi o teste de estresse perfeito para o sistema Wallenberg moderno. Março de 2020. Começam os lockdowns e a AstraZeneca inicia a vacina. A Ericsson vê uma explosão na demanda por infraestrutura de rede, já que todos trabalham de casa, e a Atlas Copco fornece equipamentos para instalações médicas de emergência. Até o final de 2021, as empresas do grupo Wallenberg viram o valor de mercado combinado aumentar em cerca de 100 bilhões de dólares. Coincidência ou resultado de um portfólio especificamente desenhado para lucrar exatamente com esse tipo de crise? Mas a verdadeira mudança não foi apenas o lucro, foi a aceleração. A Covid-19 comprimiu 10 anos de transformação digital em 10 meses. Trabalho remoto, pagamentos digitais, telemedicina, educação online, rastreamento de contatos, tudo exigindo uma infraestrutura que o Império Wallenberg ajuda a fornecer. A pandemia não criou novas dependências, ela tornou as existentes visíveis e permanentes. Janeiro de 2024, Davos, Suíça, a reunião anual do Fórum Econômico Mundial. Entre os participantes, Marcus Wallenberg, representando os interesses da família, circulando entre chefes de Estado, CEOs de tecnologia e banqueiros centrais. O Fórum Econômico Mundial costuma ser visto apenas como um evento de networking para a elite global, mas observe mais de perto o que realmente acontece lá.
Klaus Schwab, fundador do Fórum Econômico Mundial, discute capitalismo de stakeholders e a grande reinicialização, conceitos que parecem abstratos até entendermos seu significado prático. Parcerias público-privadas e influência corporativa nas políticas enfraquecem a separação entre Estado e interesses empresariais. E quem está perfeitamente posicionado para esse mundo? Famílias como os Wallenberg, que passaram séculos dominando a arte da colaboração público-privada. O programa Jovens Líderes Globais do Fórum Econômico Mundial incluiu alguns nomes conhecidos: Emmanuel Macron, Jacinda Ardern, Mark Zuckerberg, líderes que depois implementaram políticas notavelmente alinhadas com as recomendações do Fórum Econômico Mundial. Os Wallenberg não precisam ir a todas as reuniões. Eles passaram anos construindo relações com os participantes. É assim que mantêm o poder e evitam escrutínio. Fundações, filantropia e aparência de retribuição. As fundações Wallenberg doam centenas de milhões para pesquisa, educação e cultura. À primeira vista é admirável, mas veja o que eles financiam: pesquisas em telecomunicações, estudos biomédicos, inovação industrial. Basicamente, as fundações financiam pesquisas que beneficiam empresas do portfólio Wallenberg. É genial. Recebem incentivos fiscais por doações. Criam propriedade intelectual em pesquisas universitárias, depois comercializam via suas empresas e ainda obtêm outro benefício. Quando você financia grandes instituições de pesquisa, ganha influência sobre o que é estudado, o que é publicado, quais narrativas passam a ser aceitas como verdade. Alguns críticos chamam de captura acadêmica. As fundações não estão suprimindo pesquisas diretamente, elas apenas financiam fortemente certos tipos de investigação, enquanto outros lutam por recursos. Compare os Wallenbergs aos bilionários americanos. Elon Musk tuita o tempo todo, Jeff Bezos é dono de jornais, Bill Gates está sempre na mídia. Os Wallenbergs, você mal os vê. Entrevistas raras, presença mínima nas redes sociais, nada de reality shows, nenhuma briga pública. Esse quam videre ser não parecer. O lema da família não são apenas palavras, é uma estratégia operacional e ajuda quando você tem influência sobre a mídia sueca. Não apenas propriedade, mas também relações, membros do conselho em comum, receita publicitária e pressões que influenciam a cobertura. Assim, uma família que controla 275 bilhões de dólares americanos em ativos recebe bem menos escrutínio do que bilionários individuais com bem menos poder. A dinastia continua. A próxima geração já está posicionada. Jacob Wallenberg, Marcus Wallenberg, eles não são os fundadores, são da 6ª geração e adaptaram o modelo perfeitamente para a era moderna. Menos sobre acordos secretos, mais sobre posicionamento estratégico, menos sobre controlar empresas diretamente, mais sobre controlar a infraestrutura da qual essas empresas dependem. Eles falam a linguagem do capitalismo moderno, sustentabilidade, valor para as partes interessadas, responsabilidade corporativa, tudo isso enquanto mantém o objetivo fundamental que seus ancestrais tinham: poder geracional. Então vimos as empresas, as conexões, a influência, mas isso é apenas a estrutura visível. A verdadeira questão é: como eles mantêm esse nível de controle ao longo das gerações? Como uma família mantém o poder por quase 2 séculos, enquanto outras surgem e caem em décadas? A resposta está em algo mais fundamental do que riqueza ou participações empresariais. É sobre o próprio sistema, a arquitetura invisível do poder que torna os Wallenbergs não apenas ricos, mas essenciais. Precisamos explorar isso a seguir. A aranha não captura a presa pela força, mas constrói uma teia e espera. Os Wallenbergs passaram 170 anos construindo uma teia. Não de seda, mas de dependências, obrigações e vantagens estruturais tão profundamente enraizadas no sistema sueco e global que removê-las faria tudo desmoronar. É assim que você transforma riqueza temporária em poder permanente. Na Suécia, chamam isso de esferas de influência. Famílias diferentes controlam setores distintos da economia. Os Wallenbergs dominam os principais setores. Mas vai além de simplesmente possuir empresas, trata-se de efeitos reais de rede, de ser o nó que conecta todo o resto.
Veja os conselhos administrativos das empresas suecas, os mesmos nomes se repetem. Nem sempre membros diretos da família Wallenberg, mas pessoas que cresceram em empresas dos Wallenberg e que devem suas posições ao apoio dos Wallenberg. Um jovem executivo começa na Investor AB, prova seu valor, é transferido para uma empresa do portfólio, depois para um assento no conselho de outra empresa e, eventualmente, talvez até para um cargo no governo. Em cada etapa, eles entendem a quem devem lealdade. Não é declarado explicitamente, apenas entendido. A Suécia é uma democracia com eleições livres, transferências pacíficas de poder, mas alguns críticos perguntam: quem realmente governa? Veja a liderança política sueca nos últimos 50 anos. Primeiros ministros, ministros das finanças, presidentes do Banco Central. Um número incomum deles trabalhou para empresas Wallenberg ou tem conexões familiares próximas com esse círculo. O padrão é sutil, mas consistente. Políticos cumprem seus mandatos e depois assumem cargos lucrativos em empresas afiliadas aos Wallenberg. Ou executivos desse círculo vão para o governo e depois retornam a posições ainda mais altas. Não é corrupção tradicional, sem subornos ou favores explícitos, só um entendimento comum de como o sistema funciona. Veja as políticas suecas ao longo das décadas. Regulações bancárias que favorecem jogadores estabelecidos, políticas de telecomunicações que beneficiam a Ericsson e contratos de defesa para a Saab. Cada decisão pode ser justificada. Juntas, elas criam um ambiente onde os interesses de Wallenberg prosperam. Mas o controle político é passageiro. Políticos vão e vêm. O que os Wallenbergs criaram tem influência mais duradoura nas instituições que moldam o pensamento das pessoas. A Escola de Economia de Estocolmo, a escola de negócios mais prestigiada da Suécia, tem uma conexão profunda com a família Wallenberg desde a sua fundação. Futuros líderes empresariais, políticos e banqueiros centrais suecos estudam lá e o que aprendem molda sua visão de mundo. Não é uma propaganda grosseira, apenas uma visão particular de como as economias devem funcionar, o papel adequado da iniciativa privada, a importância das instituições estabelecidas, o valor da estabilidade em vez da ruptura. Os formados não se tornam leais aos Wallenberg, mas acabam compartilhando uma visão de mundo alinhada aos interesses deles. E tem também a pesquisa. Lembre-se dessas fundações Wallenberg, elas não são apenas filantrópicas, são estratégicas. Centenas de milhões fluindo para áreas específicas, telecomunicações, ciências da vida, inovação industrial, áreas onde as empresas Wallenberg atuam. A pesquisa é publicada em revistas de prestígio, é citada em debates políticos e se torna a evidência objetiva que justifica políticas que beneficiam as empresas que financiaram a pesquisa. Não é conspiração, é como sistemas funcionam quando uma família os influencia por muito tempo. A Suécia tem uma imprensa livre, sem propriedade estatal, sem censura do Estado, sem jornalistas presos, mas liberdade de imprensa não significa independência de influência. Os Wallenbergs não possuem mais diretamente os principais jornais suecos. Eles não precisam, mas as empresas Wallenberg são grandes anunciantes. Seus bancos financiam empresas de mídia. Seus executivos fazem parte dos conselhos de fundações de mídia. Ninguém liga e diz para não publicar a matéria, isso não é necessário. Os editores entendem que críticas persistentes a grandes anunciantes têm consequências. Assim, a mídia sueca cobre amplamente escândalos individuais quando ocorrem. Porém, relatos sobre o poder dos Wallenberg são surpreendentemente raros e internacionalmente quase não se fala nisso. Os Wallenberg mal são mencionados na mídia global. Sem perfis na Forbes, sem palestras no TED, sem tweets polêmicos atraindo atenção. Quando você é dono da infraestrutura da qual todos dependem. Você não precisa de cobertura positiva da mídia, só precisa da ausência de cobertura negativa. E isso eles dominaram. Aqui fica realmente sofisticado. Esqueça políticos e jornais. O verdadeiro poder está nas coisas entediantes. Regulamentos, normas técnicas, as regras que determinam como os mercados funcionam. Pegue como exemplo os regulamentos de telecomunicações na União Europeia. Quem você acha que ajuda a elaborar as normas técnicas? Engenheiros de empresas como a Ericsson. Porque quem mais teria a experiência necessária?
Os regulamentos parecem neutros, tecnicamente complexos, decididos por especialistas, mas esses especialistas muitas vezes trabalham para as empresas que estão sendo reguladas. Isso cria padrões que beneficiam a infraestrutura atual, dificultam a entrada de novos participantes e protegem líderes de mercado, mesmo sob a aparência de promover concorrência. O mesmo ocorre no setor bancário. Quem aconselha o Fed e a Autoridade de Supervisão Financeira da Suécia sobre regulamentações bancárias geralmente são pessoas do SEB e outros grandes bancos. Eles não são corruptos e costumam buscar boas políticas, mas as suposições deles sobre o que constitui uma prática bancária sólida acabam coincidindo com modelos que beneficiam as instituições de onde eles vêm. Mas tudo isso, a influência política, os relacionamentos com a mídia, a captura regulatória, só funciona por causa de algo mais fundamental, a dependência estrutural. Infraestrutura de telecomunicações, sistemas de defesa, grandes empresas farmacêuticas e fabricantes de equipamentos industriais da Suécia. Essas empresas não são só importantes, mas sistemas críticos para o funcionamento da Suécia moderna. Imagine se o governo sueco desafiasse de fato o poder de Wallenberg para romper essa esfera. O que ocorreria? Redes de telecomunicações precisam ser reestruturadas, cadeias de suprimentos de defesa são interrompidas, pesquisas farmacêuticas perdem financiamento, exportações industriais enfrentam incertezas, milhares de empregos ficam em risco, fundos de pensão ficam expostos, a confiança internacional é abalada. Não é que você não possa desafiá-los, é que o custo de fazer isso excede o que qualquer sistema democrático toleraria. Eles se tornaram grandes demais para falir, não apenas pelo tamanho, mas pela interconexão, por se tornarem infraestrutura essencial. Assim eles garantem que isso continue. Talento. Todos os anos, a esfera Wallenberg recruta os graduados mais brilhantes das melhores universidades da Suécia. Eles oferecem os melhores empregos, o trabalho mais desafiador e o avanço de carreira mais rápido. Na Suécia, quem é ambicioso e talentoso pode entrar no sistema Wallenberg e crescer rápido ou ficar de fora e questionar o avanço lento da carreira. Nem todos aceitam, alguns mantêm a independência, mas o suficiente aceita. A cada geração, a esfera adquire o talento necessário para se perpetuar, contratando e desenvolvendo essas pessoas. Programas de liderança, rotações internacionais, exposição a diferentes partes da esfera. Quando alguém chega à alta liderança, eles internalizaram o sistema, entendem como ele funciona, o que o serve, o que o ameaça, tornam-se participantes dispostos da própria integração à estrutura. Mas a Suécia é pequena, tem apenas 10 milhões de pessoas. Como uma família sueca mantém influência global através de algo brilhante, eles não tentam controlar tudo diretamente, eles se tornam nós essenciais em redes globais. Ericsson se une a gigantes da tecnologia americana para compartilhar e integrar sistemas 5G. Eles não competem com o Vale do Silício, mas se tornam a infraestrutura da qual ele depende. A AstraZeneca colabora com empresas farmacêuticas americanas e britânicas, realizando pesquisas conjuntas e compartilhando a distribuição. Eles não querem dominar sozinhos, mas garantir que sejam indispensáveis ao que dominam. E representantes da Wallenberg sentam-se nos conselhos de grandes corporações internacionais, não como acionistas controladores, mas como conselheiros de confiança, como conectores entre os negócios europeus e americanos. Aprenderam com a história. Controle direto gera resistência. Ser indispensável faz com que as pessoas defendam isso. Mas talvez a parte mais importante do sistema, ele foi projetado para sobreviver a crises, para se adaptar, para emergir mais forte. A cada grande crise do século passado, os Wallenbergs emergiram com mais poder, não menos. Primeira Guerra Mundial. Abasteceram todos os lados. Segunda Guerra, colaboraram com nazistas e depois foram silenciosamente reabilitados. Guerra Fria. Ficaram entre as superpotências. Na crise financeira de 2008, seus bancos precisaram de menos apoio estatal que os demais. Covid-19 prontos para a transformação digital. Não é sorte, é design de sistemas. Eles têm investimentos em vários setores. Se um setor vai mal, os outros compensam. Eles evitam exposição política direta. Se os governos mudam, a posição deles não muda.
e, crucialmente, tornaram-se úteis para quem está no poder. Governos democráticos precisam de infraestrutura, assim como os autocráticos. O sistema político não importa, o que importa é a dependência. A maior parte das famílias ricas perde a fortuna em até 3 gerações. Os Wallenbergs chegam à 7ª geração e seguem mais fortes do que nunca. Como? Primeiro, eles separam família dos negócios. Membros da família não ganham cargos executivos automaticamente. Eles devem provar seu valor, geralmente fora da família, e depois são posicionados estrategicamente. Membros diferentes da família em setores diferentes, coordenados, mas não concentrados. Se um falha, o sistema segue. Eles pensam em gerações, não em trimestres. Investimentos que não vão dar retorno por 20 anos, relacionamentos que só vão importar na próxima crise. Paciência que vem de saber que sua família tem séculos, não só a sua carreira. Então nós vimos a web, a captura política, a influência acadêmica, os relacionamentos com a mídia, o controle regulatório, a arquitetura de dependência. Tudo isso foi projetado não apenas para ganhar dinheiro, mas para garantir que o ato de ganhar dinheiro continue para sempre. Mas a outra pergunta, para onde isso vai? Como será o futuro quando uma família passou 170 anos aperfeiçoando a arte de lucrar com crises e controlar estruturas? Se você acha impressionante o que eles já construíram, espere para ver o que preparam para o futuro. O objetivo final e se alguém pode impedi-lo. Imagine um mundo onde todas as transações são digitais, comunicações monitoradas, movimentos rastreados e decisões influenciadas por algoritmos de poucas empresas. Para muitos, isso parece ficção científica distópica. Para os Wallenberg, é um plano de negócios. A pandemia acelerou tendências como o fim do dinheiro em espécie, pagamentos digitais se tornando padrão e documentos físicos sendo trocados por identidades digitais. Agora, bancos centrais do mundo criam suas próprias moedas digitais, diferentes do Bitcoin. Dinheiro digital controlado pelo governo. Cada transação rastreável, cada conta controlável. Quem faz a infraestrutura para isso? Empresas, como aquelas da esfera Wallenberg. Sistemas bancários, redes de telecomunicações, protocolos de segurança, elas não estão promovendo as moedas digitais diretamente. Elas só garantem que, quando isso acontecer, e vai acontecer, a infraestrutura passe por sistemas sob sua influência. Pense no controle que isso permite. Em uma sociedade baseada em dinheiro físico, você não pode rastrear cada transação. Em um sistema de moeda digital, pode. O provedor de infraestrutura vê tudo, sabe de tudo. Não só o que você compra, mas padrões, conexões sociais baseadas em fluxos de pagamento, afiliações políticas reveladas por doações, estado de saúde inferido por compras médicas. A Guerra Fria deu vantagem informacional por meio das telecomunicações. A era da moeda digital dá a eles percepções sobre o comportamento humano em um nível de detalhe nunca antes possível. Mas as moedas digitais são só o começo. A verdadeira transformação é a inteligência artificial. As fundações Wallenberg investem bilhões em pesquisas de inteligência artificial, não nessas voltadas ao consumidor que você ouve falar. As aplicações industriais. A inteligência de infraestrutura, inteligência artificial que otimiza redes de telecomunicações, que prevê falhas de equipamentos na manufatura, que processa dados médicos para pesquisas farmacêuticas, que analisa transações financeiras para bancos. Perceba o padrão. Cada uso de inteligência artificial fortalece e torna os investimentos dos Wallenberg mais eficientes, essenciais e difíceis de substituir. Isso é o que preocupa alguns pesquisadores. Sistemas de inteligência artificial exigem muitos dados de treinamento. De onde vêm esses dados? Redes de telecomunicações que a Ericsson ajuda a operar, prontuários médicos processados pelos sistemas da AstraZeneca, transações financeiras que passam pelo SEB, operações industriais monitoradas pelos equipamentos da Atlas Copco. Eles não estão apenas construindo inteligência artificial, eles estão controlando os dados que a treinam, e quem controla os dados de treinamento controla o que a inteligência artificial aprende, para o que ela é otimizada, a quem ela serve. Mudança climática é a nova crise global, um padrão já visto antes.
A crise cria oportunidades, especialmente para aqueles que estão posicionados para lucrar com a solução. A esfera Wallenberg tem investimentos significativos em tecnologia verde, infraestrutura de energia eólica, componentes para veículos elétricos, sistemas de captura de carbono e observe as políticas climáticas que estão sendo propostas no mundo todo. Créditos de carbono. Mandatos de infraestrutura verde e exigências para veículos elétricos geram demanda por tecnologias fornecidas pelas empresas Wallenberg. Defensores do meio ambiente comemoram. Interesses corporativos enfim se alinham à necessidade ambiental. Porém, críticos apontam algo desconfortável. As políticas climáticas mais promovidas nem sempre são as mais eficazes ambientalmente. São aquelas que exigem mais infraestrutura, mais transformação industrial, mais dependência de novos sistemas. Soluções simples consomem menos, são mais locais e menos complexas. Essas não exigem muita infraestrutura, não criam dependência e não geram lucro, mas soluções tecnológicas complexas, redes inteligentes, captura de carbono, instalações renováveis em grande escala. Essas precisam de equipamentos, financiamento, telecomunicações e de tudo que o medo dos Wallenberg proporciona. A Guerra Fria era sobre gerenciar conflitos. A crise climática é sobre gerenciar a salvação, e em ambos os casos, os Wallenberg se posicionam como indispensáveis para a solução. Mas talvez a aposta mais ambiciosa deles seja em algo ainda mais fundamental, a própria biologia humana. A AstraZeneca não se limita mais às vacinas, agora lidera em medicina genética, terapia gênica e medicina personalizada baseada em perfis genéticos. E as fundações Wallenberg financiam pesquisas sobre extensão da vida, aprimoramento cognitivo, a fusão da biologia humana com a tecnologia. Para muitos, isso parece progresso, curar doenças e prolongar a vida saudável. Quem seria contra? Considere as implicações. Em um mundo onde sua saúde depende de terapias genéticas proprietárias, você não só depende das farmacêuticas para tratamento, mas para sobreviver. Em um mundo onde o aprimoramento cognitivo se torna normal, aqueles sem acesso ficam para trás, criando uma divisão biológica reforçada pela desigualdade econômica. A Guerra Fria criou dependência militar. A era digital criou dependência da informação. O futuro transhumano cria dependência biológica. Quem controla o acesso à biotecnologia que prolonga a vida e aumenta o desempenho? As mesmas famílias que passaram séculos aperfeiçoando a arte da dependência controlada. Mas para entender para onde isso realmente está indo, precisamos olhar para a visão mais ampla. O que Klaus Schwab e o Fórum Econômico Mundial chamam de capitalismo das partes interessadas, o que alguns chamam de grande reinicialização. A ideia é simples. O capitalismo tradicional é ineficiente e a governança democrática lenta. Precisamos de parcerias entre corporações esclarecidas e um governo ágil, com especialistas técnicos do setor corporativo gerenciando sistemas importantes demais para ficarem na política e parcerias público-privadas decidindo questões complexas para os eleitores. Parece razoável como eficiência, mas veja o que isso significa na prática. Corporações escrevendo regulamentações para suas próprias indústrias, empresas administrando infraestrutura pública visando lucro, decisões técnicas tirando questões do controle democrático. Quem prospera nesse sistema? Famílias como os Wallenberg passaram séculos construindo esse modelo, fazendo parcerias público-privadas desde quando André Oscar Wallenberg aconselhava a realeza sueca enquanto geria seu banco. Isso não é novidade, só está finalmente se formalizando como o sistema oficial. Vamos conectar os pontos. Moeda digital em infraestrutura sob influência deles, inteligência artificial treinada com dados próprios, soluções climáticas dependentes da tecnologia deles, biotecnologia gerando dependência em saúde e governança tecnocrática ampliando o poder corporativo. As peças isoladas, quando unidas, criam algo inédito. Um sistema onde a vida humana, econômica, física, social e até biológica passa por uma infraestrutura controlada por um pequeno grupo de interesses. Você não pode optar por não usar a moeda digital se ela for o único método de pagamento legal. Não dá para evitar a inteligência artificial se ela controla empregos, nem escapar da infraestrutura climática obrigatória pelos governos, ou recusar biotecnologia se for medicamente necessária.
A Guerra Fria fez ambos os lados gastarem por medo mútuo. O sistema do futuro mantém todos dependentes controlando o que é necessário para viver. Lembra, Mark Wallenberg foi encontrado morto perto de um lago sueco em 1971? A versão oficial era suicídio, mas sussurravam que ele sabia demais e não suportou. Ele não está sozinho. Ao longo dos anos, jornalistas investigaram a fundo, reguladores questionaram e políticos sugeriram limitar a concentração de poder. Alguns tiveram as carreiras arruinadas, outros enfrentaram problemas legais e alguns, como Mark, sumiram da história. O sistema se protege não tanto por violência explícita, mas por marginalização e destruição de carreiras, tornando a resistência tão cara que poucos a enfrentam. Isso pode ser interrompido? Um sistema tão enraizado e sofisticado pode ser desafiado. Alguns acreditam que sim, por meio de transparência, mobilização democrática e sistemas alternativos sem infraestrutura centralizada, tecnologia descentralizada e economias locais menos dependentes de sistemas globais, além de alternativas abertas à infraestrutura proprietária. As ferramentas já existem. A dúvida é se suficientes perceberão a necessidade antes que as dependências se tornem absolutas. Aqui está a verdade. Os Wallenbergs não são ingênuos. Passaram 170 anos se preparando para a resistência. Toda alternativa que ganha força ou é adquirida, regulada até deixar de existir ou simplesmente não consegue crescer sem usar a infraestrutura que eles controlam. Desafiá-los não é impossível, mas o sistema foi criado para que um desafio bem-sucedido exija mais coordenação, recursos e esforço do que os movimentos humanos normalmente alcançam. O que nos resta é escolher não entre o bem e o mal, mas entre diferentes versões do futuro. Visão. Sistemas eficientes com especialistas técnicos, otimização por inteligência artificial, integração digital e biotecnologia aprimorada. E um mundo onde problemas complexos são resolvidos por quem tem conhecimento e recursos, onde crises são gerenciadas por quem está em posição de administrá-las. É organizado, funcional e elimina totalmente a escolha significativa da vida das pessoas. A alternativa, sistemas democráticos mais bagunçados, mercados menos eficientes, adoção tecnológica mais lenta, mas também mais controle local, mais escolha genuína, mais espaço para as vidas. Não é otimizado por algoritmos, é caótico, às vezes ineficiente, mas a agência humana permanece. Os Wallenbergs não forçam você a aceitar sua visão, apenas tornam isso o caminho mais fácil, o padrão, o inevitável. Cada conveniência, aplicativo ou serviço digital que você adota é um voto para a infraestrutura deles, não por imposição, mas porque deixam a alternativa tão inconveniente que a maioria nem tenta. Vamos voltar ao início. Bilderberg 2024 Madrid, os Wallenbergs reunidos com as pessoas mais poderosas do mundo. Agora você entende que eles não estão lá para receber instruções, mas sim porque controlam a infraestrutura. Todos os outros dependem deles, desde o avô que viu oportunidade em lucrar com crises, passando pela colaboração com os nazistas, pelo equilíbrio durante a Guerra Fria, pela guerra ao terror, até a pandemia. Cada geração aperfeiçoando o modelo, criar dependência, engenhar crises, lucrar com a solução e se tornar essencial. Alguns veem os Wallenbergs como uma família de sucesso pela inteligência e adaptação, outros como exploradores do sofrimento humano. As evidências sustentam as duas interpretações. Eles financiaram, impulsionaram a indústria sueca, criaram empregos e apoiaram a inovação. Essas coisas são verdadeiras. Eles lucraram com o genocídio e mantiveram o conflito para obter ganhos financeiros. Criaram sistemas de dependência que limitam a liberdade humana. Isso também é verdade. A questão não é se os fatos estão corretos, a questão é o que você faz com a informação. Neste exato momento, alguém em Nova York está fazendo uma ligação em uma rede da Ericsson. Alguém em Londres está tomando um remédio desenvolvido pela AstraZeneca. Alguém em Berlim está usando um equipamento feito pela Atlas Copco. Eles não conhecem o nome Wallenberg, não veem o sistema, mas fazem parte dele. Todos nós fazemos. Os Wallenberg criaram seu império com uma aposta simples.
A maioria das pessoas não examina de perto, não faz perguntas difíceis, nem se organiza bem para desafiar as estruturas das quais depende. Por 170 anos, essa aposta deu certo. Se ela vai continuar dando certo, isso depende de você.